Esse vídeo aqui vai passar pela data do nascimento de Jesus, festa da Saturnália, invenção do Papai Noel, erro do nosso calendário e até o Odin, pai do Thor, vai estar nesse rolê aqui. Então fica comigo até o final, que é Natal, e eu vou destruir seus sonhos infantis. Então é Natal, e Natal é uma festa de amor, paz, de alegria, fraternidade, de comunhão. Pelo menos até 2018, né? Porque depois de 2018 virou uma guerra mesmo entre bolsonaristas e as pessoas normais da família. E ali no primeiro momento a gente ainda tentou manter uma harmonia, e aí o Natal de 2018, 2019 foi o inferno, porque tava bolsonarista e as pessoas normais no mesmo ambiente, tentando manter a paz, e foi uma grande merda. Depois que tudo rompeu de uma vez, agora o Natal se dividiu em dois grandes grupos, a família. Os bolsonaristas juntos e os normais falando mal dos bolsonaristas. Mas graças a Deus e ao bom velhinho barbudo, esse Natal vai ser melhor para nós. Tá, beleza, mas você já se perguntou desde quando nós comemoramos o Natal dessa forma aqui? Tá bom, Natal é o nascimento de Jesus, beleza, mas da onde que saiu presente, Papai Noel e essa coisa toda? E você já deve ter ouvido 1 milhão de teorias aí na internet. Então vem comigo que eu vou te explicar em ordem cronológica todo esse rolê. Bom, já que o Natal é o nascimento de Jesus, a primeira pergunta é: quando é que Jesus nasceu? Nós sabemos o dia, o mês, o ano certinho? Obviamente que não, nós não temos a mínima ideia do dia, do mês e que o ano exatamente de quando Jesus teria nascido. Temos vários palpites e algumas certezas, como por exemplo, é certeza absoluta que não foi 25 de dezembro. Não foi em dezembro. Isso você pode ter certeza. Olha, se a gente pudesse escolher um dos meses para ter certeza que não poderia ter sido o nascimento de Jesus, pois seria dezembro. E o próprio texto bíblico nos mostra isso quando diz que haviam pastores com suas ovelhas no campo na noite em que Jesus nasceu. E também tem os magos que visitam Jesus e eles vêm orientados pelas estrelas. Ou seja, não poderia ser em dezembro, porque dezembro era inverno, né? Então não tinha ovelha no campo e nem céu estrelado. Então qual foi o mês? Bom, nós não sabemos, nós temos alguns palpites. Existe uma corrente teológica que defende que Jesus teria nascido ali mais ou menos em outubro. Existe uma outra corrente que faz uma conta meio complexa, levando em consideração a data do sacerdócio de Zacarias, que era tio por consideração de Jesus. De acordo com essa datação, Jesus teria nascido ali em abril. Exatamente, Jesus era de Áries. Sabe quem mais é de Áries? Isso explica muita coisa em ambos os casos, hein? Tá, beleza, não temos muita certeza de mês, mas e o ano? O ano a gente sabe, né? Foi no ano zero, chefe. No ano zero, né? Nós estamos em 2023, depois de Cristo. Inclusive, isso já é uma confusão. Sempre me perguntam, pastor, mas a gente conta a partir do nascimento ou da morte de Jesus? O crente comemora tanto a morte de Jesus que até isso o pessoal fica confuso, hein? Obviamente, nós comemoramos a vida de Jesus. Então, o ano zero seria o ano em que ele nasceu. 25 de dezembro seria o aniversário de Jesus. Jesus estaria para completar aí 2023 anos. Um menino. Agora, o que você precisa se perguntar é: quem foi que decidiu que a data do nascimento de Jesus seria o ano zero? E é aí que a gente começa a nossa conversa aqui. Primeiro é que todas as culturas antigas tinham seus calendários baseados em agricultura, astronomia e festas culturais, inclusive o povo hebreu. Todo o Antigo Testamento, ele é datado mais ou menos dessa forma. Mas quando nós iniciamos o Novo Testamento, os evangelistas, eles já utilizam o Império Romano para falar de datas. O Lucas, por exemplo, vai dizer que a Maria engravidou durante o governo de Herodes o Grande. Mas também disse que Jesus teria nascido quando Quirino era governador da Síria. O problema é que Herodes o Grande, ele morreu 10 anos antes do censo do Quirino. Então, para a datação do Lucas estar correta, a Maria teria que ter ficado grávida durante mais ou menos aí 10 anos. E vai ter crente dizendo assim, mas é porque ela estava gerando filho de Deus. Obviamente, o Lucas fez um esforço muito grande para colocar Jesus dentro de uma disputa de narrativa que ele seria o Cristo. Aí teria que colocar ele
lá em Belém, nascendo da raiz de Davi, e por isso que ele usou o Celso de Quirino para justificar o deslocamento. Bom, isso aqui não é muito tema desse vídeo. Comenta se você quiser que eu te explique isso com mais calma, tá? Mas fato é que a datação do próprio evangelho não está muito correta. Mas até aqui ainda estamos falando até do calendário antigo do Império Romano. Antes mesmo do calendário juliano, que depois foi substituído pelo nosso atual calendário, o calendário gregoriano. Nessa época que o evangelista estava escrevendo, Roma considerava o ano zero como o ano da fundação da cidade de Roma. Então, para os romanos, nessa época, o ano zero era 753 anos antes de Cristo. No quinto século, tivemos um cronologista do Império Romano chamado Dionísio, e foi ele que ficou incumbido de fazer essa datação do nascimento de Jesus para poder estipular o Natal. Então preste atenção no que esse cidadão fez. Ele era um cronologista. A profissão dele, tudo o que ele fazia era determinar uma cronologia. Ele pesquisava e datava o cronos da história. E este senhor, tendo que apenas fazer isso da vida dele, errou. Foi ele que foi fazer a datação do nascimento de Jesus, e ele cometeu um equívoco, ele errou por 4 anos. O ano que o Dionísio datou como zero, na verdade, seria o ano 4. Logo, Jesus teria nascido no ano menos 4 anos antes de Cristo. Nós estamos em 2023 depois de Cristo, mas estaríamos em 2027 depois de Jesus. Deu uma bugada, né? Tá. Entenda que a nossa datação, o ano zero, ficou determinado como o nascimento do Cristo. Mas eles erraram em 4 anos, porque Jesus de Nazaré nasceu em 4 anos antes do ano zero do Cristo. Entendeu? Comenta se você não entendeu, hein? Até porque esse calendário, ele também já foi substituído. O nosso atual calendário é o calendário gregoriano, né? Que foi desenvolvido e instituído pelo Papa Gregório. E eu não sei o que esses caras gostam de colocar o próprio nome nas coisas que eles fazem. Esse aqui é um vídeo berlofiano. Bom, mas fato é que o calendário que nós seguimos hoje, ele foi fundado em 1582 pelo Papa Gregório, então é o calendário gregoriano. E não se engane achando que o nosso calendário é perfeito. Não, ele tem erro. Por isso que inventaram o tal ano bissexto, para que de 6 em 6 anos fizesse um ajuste de um erro que também cometeram. Mas eu não vou ficar te explicando isso aqui não. Eu sou pastor, sou teólogo, tá? Você não sabe disso ainda, vai fazer essa pesquisa, pô. Ou você nunca tinha percebido que os nossos meses têm os nomes do Império Romano? Janeiro vem de anos, deus e anos. Março vem de Marte, o deus Marte. Agosto, o imperador Augusto. E julho, o imperador Júlio. Tá vendo? Você vem aqui no meu canal humildemente aprender teologia e eu tô aqui dando aula de história, né? De nada, tá? O mínimo que você tem a fazer é parar, se inscrever, compartilhar esse vídeo e considerar a possibilidade de entrar no meu Apoia-se, tá? A partir de 10 conto por mês você me ajuda lá no Apoia-se/Pastor Berlofa e você é direcionado para a Comuna do Berlofa, que é um grupo do WhatsApp, tá? Eu e todo mundo que me apoia. O negócio é bom lá. Você já reparou que a data de nascimento de Jesus, até um certo momento, ela não tinha importância. Ninguém registrou isso. Os próprios evangelistas não se esforçaram muito para correr atrás de data, quando é que foi. Isso, na verdade, não era muito considerado. Quando isso, então, começou a ser importante e por quê? Bom, agora nós vamos ter que falar do Império Romano. Um império politeísta, que tinha um grande panteão de deuses. Cada deus tinha a sua festa, tinha o seu dia, tinha os seus adeptos, mas tinha uma festa principal, que era a festa da Saturnália, ou a festa ao deus Sol, o Sol Invictus. Essa festa começava no solstício de inverno, ou seja, no primeiro dia de inverno. Afinal, eles eram agricultores, eles não trabalhavam nos campos no inverno. Então, no solstício de inverno, no primeiro dia, na noite mais longa do ano, eles começavam a comemorar a Saturnália, essa grande festa ao Deus Sol. Essa festa começava no dia 17 de dezembro, o início do inverno, e terminava uma semana depois, exato o dia 25 de dezembro. Então, o Império Romano, o império que daqui a pouco vai oficializar o cristianismo como religião principal,
tinha uma principal festa ao Deus Sol, que começava no dia 17 de dezembro e acabava no dia 25 de dezembro. Bom, com a oficialização do cristianismo como religião do Império, todos os deuses tinham que cair e todas as datas tinham que cair. Porém, as festas precisavam continuar e os feriados também. Então, como o Deus Sol era o principal deus do politeísmo romano, e essa festa acabava exatamente no dia 25, foi muito interessante colocar Jesus nascendo exatamente no dia 25, para que toda a comemoração do seu nascimento fosse nessa data. A escolha dessa data foi determinada pelo Papa Júlio, no século IV. E depois, no século VI, o imperador Justiniano oficializou feriado nacional. E assim ficou oficializado que Jesus teria nascido dia 25 de dezembro e o Papa teria instituído o Natale Domini. Beleza, então, temos a data, o motivo do feriado, da festa, tudo isso. Agora, o que é que tem a ver presente, Papai Noel e essa coisa toda? Antes de continuar, comenta para mim se você está gostando do vídeo, se está trazendo informações úteis para você e comenta também qual vídeo você quer que eu traga aqui no canal. E não esquece de se inscrever, hein? Então vamos entender de onde que surgiu o nosso queridíssimo velhinho barbudo bondoso. Não, chega, não vou fazer essa piada de novo. Da onde saiu o Papai Noel e qual a importância dessa figura? Essa é uma história aí mais longa que a primeira, já que eu te contei aqui das datas e tal. Então eu vou trazer um resumão aqui para você, beleza? Bom, ali no século IV, justamente nessa transição do Império Romano para o Império Cristão, havia um bispo turco chamado São Nicolau. Na verdade, o nome dele era só Nicolau, né? São veio depois que ele se tornou santo, né? Então era o Nicolau do Povo, Padre Nicola. E quando eu falo em Nicola, não dá para lembrar desse arrombado aqui, né? Vocês viram ele chorando depois, agora todo mundo pisou ele. Vai lá afrontar as pessoas trans e depois não aguenta nem uma zoeirinha, ô Nicole. Bom, esse bispo turco, o Nicolau, que inclusive teria participado do concílio de Nicéia, o principal concílio convocado por Constantino, justamente para determinar essas doutrinas cristãs no Império Romano. Tem até uma história aí que essa aqui é a que eu mais gosto do Nicolau, que no concílio ele teria dado um socão, ele teria estralado um murrão na cara de um padre lá que falou que Jesus não era Deus. Ele falou que Jesus não era Deus. Você falou o quê de Jesus? Repete. Imagina que já colou outro padre e falou assim, vai deixar falar que Jesus não é Deus? E a história nos conta que o Nicolau, antes de se tornar o Papai Noel, estourou um jebão na cara de um outro fulano lá. Merecido. Bom, esse Nicolau tem uma história muito louca e eu sugiro que você pesquise mais sobre ele, né? De bondades que ele fazia, de atos de justiça, é bastante interessante. Bom, tudo isso fez com que esse Nicolau ficasse muito famoso e ele morreu no dia 6 de dezembro. Então, no dia 6 de dezembro, nós temos o dia de São Nicolau. Então, ali pertinho do nascimento de Jesus, do Natal, nós tínhamos o dia de São Nicolau, que era um velho muito bondoso, que fazia brinquedos, ele era um artesão e ele mesmo fazia brinquedos e doava para crianças pobres. Já no século XII, nós temos relatos de freiras distribuindo presentes em nome de São Nicolau, justamente em dezembro. Inclusive, o trenó do Papai Noel é uma influência escandinava dos desfiles de Odin pelos céus de Valhalla. Bom, São Nicolau ficou pop, ficou famosíssimo no mundo todo, sobretudo na Holanda, e lá ele era chamado de Santa Claus. Daí que vem o Santa Claus, da forma que é chamado Papai Noel nos Estados Unidos. Eu não sei se você sabe, a cidade de Nova York foi fundada por holandeses, que eles queriam que fosse a nova Amsterdã. E como Nova York sempre foi o epicentro de toda a ideia mercadológica, é fácil entender como que dali começou esse Santa Claus, o Santa Claus, o Papai Noel, agora com as características norte-americanas, começou a pegar. Em 1930, um cartunista chamado Thomas Nast fez um primeiro retrato do Papai Noel e ficou muito já parecido com o que nós conhecemos do Bom Velhinho.
Olha só o que ele desenhou. Tirando esse cachimbão aí que o Papai Noel tava, inclusive, ó, gosto mais desse aqui, mais desenrolado. É tipo o Spurgeon, né? Que é o pastor aí, o príncipe dos presbiterianos, mas ele fumava um forte que em todas as pinturas depois e fotografias tiveram que tirar o charutão lá da boquinha do Spurgeon, né? Bom, daí para frente foi só a ladeira abaixo, né? Em 1931, a Coca-Cola utilizou a imagem do Bom Velhinho na sua primeira campanha de publicidade de Natal. Então essa ideia de Papai Noel que nós temos só começou a pegar e ser desenvolvida a partir de 1930, com o avanço da industrialização, a ideia mercadológica e o capitalismo. A ideia original do Papai Noel, de um bom velhinho, um artesão que fabricava os brinquedos, né, que fazia até uma boa analogia ao próprio Jesus, um artesão fabricando o brinquedo e doando às crianças pobres. Essa imagem foi corrompida para um dono de uma fábrica com mão de obra escravizada. Você nunca reparou que os doentes são escravos do Papai Noel, que agora tem uma indústria e que precisa produzir em grande escala para suprir toda a demanda. E que de crianças pobres que recebiam o seu brinquedo ali do Bom Velhinho, agora só recebem as crianças que têm meia e uma bela chaminé em casa. Bom, é isso, minhas pequenas reninhas de Jesus. Desculpa se eu estraguei um pouquinho o seu espírito natalino. Então agora que você sabe que o Natal não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, na verdade foi mais uma tentativa do Império Romano oficializar o cristianismo no seu avanço de império religioso, e também até o Papai Noel não tem muito a ver com o que chegou para nós hoje lá com a ideia original do Nicolau. E você sabe de tudo isso, eu te desejo um Feliz Natal.